Aparência, sabor, textura inconfundíveis. Vem passando na sua tela um dos doces mais queridinhos do país. Esses aqui nasceram do talento do chefe Luiz Nogueira, baiano que encontrou no Ceará uma segunda terra natal. Ele explica que o rocambole nasceu na França, mas no Brasil ganhou o toque da goiaba para a felicidade geral da nação. Chefe Luiz é um apaixonado não só por receitas, mas também por história. São 67 anos de vida, 60 dedicados a aprender gastronomia. Pesquisa os pratos, os ingredientes, os detalhes. E quando o assunto é rocambole, é um perito. Inclusive em explicar uma dúvida comum, a diferença para o bolo de rolo. O rocambole não leva fermento e nem gordura, que esse prato nós vamos mostrar hoje. Já o bolo de rolo, ele leva fermento e gordura e leva uma massa mais fina. Mas o recheio de goiabada é insubstituível. Vamos então aos ingredientes. Para a massa, separe 5 ovos, 5 colheres caprichadas de açúcar e 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Já para o recheio, vamos precisar de 250 gramas de goiabada cortada em pedaços pequenos, meia xícara de água. Para finalizar, 200 gramas de açúcar de confeiteiro. Com tudo pronto, vamos começar pelo recheio. Numa frigideira de fundo grosso, sem acender o fogo, coloca a goiabada. Os pedaços não podem ser nem muito pequenos, nem muito grandes. Assim vão dissolver sem perder a viscosidade. Eu vou acrescentar água agora. Um passo extremamente importante. Sem fogo ligado, ó. Vou dar uma maciada na massa. Ela vai quebrando mais ainda, mas você pode observar que a água começa a mudar a coloração. Ou seja, vai começando a saborizar. Depois disso, pode ligar o fogo e seguir amassando a goiabada. Aos poucos, os pedaços vão se diluindo e dando origem a esse caldo cremoso, bem conhecido. O chefe explica que é preciso manter o fogo baixo. Essa etapa dura cerca de 10 minutos até levantar fervura. E nesse ponto, atenção! Olha, atingiu a cremosidade que eu quero, mas não significa necessariamente que seja o seu paladar para esse tipo de coisa. Porque como ela vai ficar aqui quente ainda, enquanto eu vou fazer o rocambole, esses pedaços restantes vão dissolver, né? E manter essa cremosidade aqui, ó. Senão ele vai ficar muito líquido ou muito grosso. E aí perde o especial do prato, que é a textura. Na sequência, reserva a calda para esfriar. E vamos à segunda etapa, fazer a massa. Para isso, pegue os ovos e separe as claras das gemas. Tira as impurezas aqui que passaram, né? E delicadamente na clara, abre um pouco os dedos, ó. Ela fica inteira. O processo segue com todos os 5 ovos. Em seguida, começa o preparo da massa em si. As claras, como vocês viram, a gente quebrou elas todas em separadas. Colocamos aqui na batedeira e vamos bater em velocidade alta. Velocidade alta. Não é para transformá-las em neve. É um ponto apenas para ficar areada. Vocês vão ver esse ponto quando a gente chegar lá. Chefe Luiz mexe a batedeira para garantir a uniformidade e acompanha de perto a textura. Quando começar a espumar e dobrar de volume, chegou a hora de colocar o açúcar. Continua batendo até ele dissolver. Depois coloca as gemas aos pouquinhos. A farinha vem em seguida. Agora o que nós vamos fazer? Levar para fogo. O chefe utiliza uma assadeira comum. Coloca papel manteiga untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Depois distribui a massa para ficar uniforme. Aí diria minha Bá, né? Que foi a minha mentora, né? Uma pancadinha que é para a massa nivelar. Aí eu vou deixar ela aqui por 5 minutinhos, sem levar ao forno. Passado o tempo, a massa está pronta para ir ao forno. Lembra de pré-aquecer o forno por 15 minutos antes de colocar. Depois, com mais cerca de 20 minutos, a massa está pronta. Ela fica assim, douradinha, sequinha. E antes de desenformar, outro passo fundamental. Coloca um pedaço de papel manteiga sobre uma superfície lisa e polvilha com bastante açúcar de confeiteiro, para evitar que o bolo cole no papel. Em seguida, já pode trazer o bolo. E de uma vez só, puxa para cá. Pronto.
Para tirar do papel, basta rasgar na região do meio e ir retirando com cuidado. Depois começa a despejar e espalhar o recheio. Uma dica também importante, gente, não é para você encher ele não. Na realidade, aqui dentro a gente pinta ele, ó. Né? A cobertura dele é que vai dar um toque final. Então, ó, eu vou levantar o papel manteiga e fazer uma primeira dobra, ó, suavemente. E vejam o que eu falei do açúcar, ó, ele vai descolando sem ferir muito o bolo, ó. Aí eu vou aqui agora enrolando, ó, enrolando suavemente, né? Ele vai, ó, vai ficando, o açúcar vai ficando no papel, ó, descobrindo aqui, ó, suavemente, suavemente. Cheguei nessa parte aqui agora, um outro segredozinho. Eu paro, fecho e faço o rolo. O rocambole fica mais 5 minutos no papel manteiga para garantir a forma. Em seguida, pode ser retirado com delicadeza. Para finalizar, polvilha bem com açúcar de confeiteiro e coloca o restante da calda da goiabada, a gosto.